Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia da Organização Educacional Farias Brito e do FB Online. Nós estamos aqui para fazer o comentário da prova de Biologia para a primeira fase da FUVEST, ano 2025. Nós tivemos nessa prova de 2025 9 questões de Biologia. E os assuntos que trataram, principais assuntos que apareceram nessa prova, foram assuntos de evolução, biotecnologia, fisiologia animal, características de invertebrados, fisiologia humana associado à bioquímica. Eu vou com vocês aqui tratar de cada uma das questões, trazendo assim alguns aspectos de relevância para cada uma delas. A primeira questão de biologia que cai nessa prova, ela vem associada a um texto em inglês. Nós temos na prova da FUVEST, muitas vezes, questões que envolvem mais de uma disciplina. E nós temos, inclusive, questões de inglês, em que o texto vem em inglês, naturalmente, vinculado a alguma ideia de geografia, português, matemática, física, química. Tivemos, portanto, nessa prova, um texto em língua inglesa, que versava alguns assuntos que tratavam da geografia e da biologia. E esse texto, em inglês, tratava de aspectos biológicos relacionados à evolução. Na primeira questão de biologia para essa prova, portanto, nós tínhamos um assunto que tratava sobre evolução, especificamente sobre a teoria sintética da evolução. Logo depois, tivemos uma outra questão que também tratava do aspecto evolução, mas agora falando sobre especiação, sobre a formação de novas espécies através de isolamento geográfico, que proporciona posteriormente isolamento reprodutivo. Assim, as duas primeiras questões dessa prova deste ano tratavam sobre evolução. Logo depois tivemos a terceira questão de biologia para essa prova, uma questão simples que tratava sobre relações ecológicas, um assunto bastante comum na parte de ecologia. Então nós tínhamos um assunto clássico, esse assunto que fala sobre relações ecológicas com aspecto curioso. Eram relações ecológicas em que nós tínhamos alguma relação dessas relações ecológicas, algum aspecto dessas relações ecológicas com desequilíbrios ambientais. Depois nós tivemos mais uma questão, agora a quarta questão de biologia nessa prova, tratando sobre botânica, especificamente morfologia de fanerógamas, gimnospermas e angiospermas no aspecto semente. A questão era bem clara e perguntava de forma direta o que era a semente, o que representava a semente. A semente é resultado do processo de fecundação que ocorre para as fanerógamas, gimnospermas e angiospermas, e essa semente, ela guarda um material nutritivo, que é o endosperma, juntamente com o embrião. A quinta questão dessa prova é uma quinta questão que estabelece uma correlação entre a doença cardiovascular e a presença de lipídios saturados, de colesterol. Muitas questões da FUVEST tratam mais ou menos disso. Trazem um assunto e depois associam esse primeiro tema, esse primeiro assunto, a um segundo. E foi assim nessa questão, que falava sobre bioquímica de lipídios saturados, colesterol e a sua relação com doença coronariana, com doença cardiovascular. Nós tivemos ainda uma sexta questão que trata sobre a relação, as condições ambientais para a propagação de doenças infecto-contagiosas, especificamente para a dengue. Tivemos uma questão que mostrava a relação direta entre a pluviosidade, elevar as temperaturas, o acúmulo de água e o aumento na incidência do número de casos de doença dengue na população brasileira. É uma relação curiosa e poucas vezes cobrada em vestibular, a relação entre as doenças infecto-contagiosas e o ambiente, a relação ecológica da doença. A sétima questão é uma questão que trata de zoologia e fala sobre invertebrados, características específicas para invertebrados a respeito do sistema circulatório desses animais. É uma questão de zoologia que traz um aspecto amplo de todos os invertebrados, especificamente em relação ao seu sistema circulatório. A oitava questão contemplada de biologia nessa prova falava sobre biotecnologia, precisamente sobre células tronco embrionárias, a função e a finalidade, o papel dessas células. E, finalmente, a última questão de biologia que aparece para essa prova da FUVEST 2025, sua primeira fase, é uma questão que fala sobre resistência bacteriana ao uso de antibióticos.
algo que também está vinculado ao processo evolutivo, a um processo de seleção natural. Assim, portanto, nessa prova FUVEST 2025, nós aqui observamos a prevalência de um tema chamado evolução. Das 9 questões que aparecem para a primeira fase, 3 questões são no entorno desse tema chamado evolução. Tivemos uma questão de botânica, tivemos uma questão de fisiologia humana associada à bioquímica, uma questão que trata de ecologia e também tivemos uma questão que fala sobre zoologia dos invertebrados. Nós teremos agora uma segunda fase, e a nossa expectativa na segunda fase, para a prova da FUVEST, é que esses assuntos apareçam, mas sempre associados a outros temas. Porque na segunda fase, todos nós sabemos, são questões discursivas, com 3 alternativas ou com 3 itens para que você possa discursar sobre o tema, e muitas vezes a FUVEST acaba aproveitando as questões e pedindo que você faça associações entre vários temas da biologia. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.